Oi pessoal, esse é mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre um básico de o que necessitaria para a maioria da população, né, para ser ensinado na escola, que é a educação financeira. Eu não tive, né, e por isso eu penei tanto na vida devido à falta de justamente da educação financeira. A educação financeira, ela ajudaria as pessoas a entenderem um pouco do dinheiro e saber mais lidar com usar o dinheiro em favor de si, mesmo pouquinho, né? Se a pessoa souber usar aquele pouquinho para trabalhar em favor da pessoa, não importa a quantia que seja, pode ser R$ 50, R$ 100, a pessoa pode ir multiplicando ele e mudar a situação. E eu acho que é o erro das escolas não ter educação financeira, porque sem educação financeira a pessoa pode pegar o dinheiro que for, se ele não tiver educação financeira, ele acaba não chegando a lugar nenhum. Exemplo, a gente vê muito, no Brasil mesmo tem muita história de pessoas que ganharam na loteria. O cara ficou rico, ganhou na Mega Sena e tal, e um ano depois ele estava pobre. Não, ele não ficou rico, ele não estava rico, ele só pegou um dinheiro. Ele continua pobre, porque o rico, ele é rico, mesmo que ele perder tudo que ele tem, ele continua rico, porque ele começa do nada e ele consegue ficar rico, porque ele tem a educação financeira, ele sabe mexer com dinheiro, ele sabe que usar o dinheiro para trabalhar para ele. Já o pobre não, o pobre usa o dinheiro para comprar comida, para se divertir, para gastar. Ele vê o dinheiro com uma coisa totalmente diferente do que o rico vê o dinheiro. Então, a primeira coisa seria mudar a base da educação, né? Porque a escola ela perde muito tempo focada em uma coisa que não... muitas coisas, né, que não tem interesse nenhum. E eu lembro de coisas que eu aprendi na escola que em lugar nenhum do mundo o pessoal vão querer saber se eu sei daquilo ou não. Eu estudei em Curitiba, né, meu ensino básico, então aprendi sobre os fundadores de Curitiba, Baltazar Carrascos do Reis, não sei quem lá. Qual a empresa no mundo vai estar interessada em saber se eu sei quem foram os fundadores de Curitiba? Ou se o cara quiser aprender isso aí, ele vai estudar história por conta própria. A não ser que ele seja seguir carreira de um professor de história daquela região, aí tá, ok, ele vai estudar naquela área ali. Mas, caso contrário, a, o principal é só a matemática mesmo. Porque até falar o idioma a gente aprende, sem ir na escola mesmo, a gente aprende a falar o idioma. Mas o idioma, a leitura e a escrita e a matemática básica é suficiente. E aí eles perdem a base da educação, né? Com besteira, que o mais importante é a base. Aquela base ali, se fosse uma boa educação de qualidade, o resto a gente toca por conta, né? E a maioria sofre por falta de educação financeira. E para a pessoa mudar a situação, a vida dele, ter uma vida mais confortável, mais saudável, né? Ele é necessário ter um pouco de educação financeira. E a matemática é importante, a matemática básica, porque não importa o que você vai fazer, o importante é a matemática. Você pode chegar num país estranho, mesmo se você não falar a língua do país, mas você tem educação financeira, você coloca uma lojinha lá, você não fala nada do idioma, mas o pessoal vem, fala com você, você não entende nada, eles não entendem você também, você manda ele entrar e pegar o que ele quer, ele vai no caixa, o número ele é número 10 aqui no Brasil, ele é 10 na China, ele é 10 no Afeganistão, os números são iguais no mundo todo. Então, vou ver o preço do produto lá, não importa se aqui está 10, é R$ 10. Se lá nos Estados Unidos está 10, é US$ 10. Se lá no o outro país lá está 10 euros, é 10 euros. E o número é um número em todo lugar. Então a pessoa tem um básico de educação, ele não precisa nem falar idioma de país nenhum. Ele pode montar um negócio em outro país diferente aí, sem falar o idioma e o negócio vai para frente, porque ele tem educação financeira e tem o básico de matemática. Então a coisa mais importante na vida da gente é a matemática. E só a matemática básica, não precisa aquela matemática complicada de física espacial, de aquele negócio mais complicado, não. Só se você for um cientista, você for estudar coisa mais avançada, aí você precisa daquela matemática avançada. A matemática para
para a vida da gente mesmo é a matemática básica. Que até para uma receita de coxinha, de pastel, de picolé, de din-din, tem que ter a matemática. Você tem que ter a porcentagem disso, a porcentagem daquilo, para você fazer um negócio com um sabor adequado ali. Se você não usar a matemática, você não faz. Tudo enquanto você precisa de matemática. Então, no meu ponto de vista, a matemática e a educação financeira na escola é o que faltou para a gente, que a vida se torna difícil. Mas, se a gente focar e botar para aprender, a gente aprende. Mesmo depois que parece que é tarde, mas nunca é tarde. Só é tarde depois que a gente já bateu as botas, né? Aí não tem mais jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. E a questão hoje sobre a riqueza, né? O rico é rico e o pobre é o pobre, por causa da mentalidade. Você pode pegar tudo que o rico tem, tomar do rico, o pessoal fala em taxar o rico e não sei o quê, criticar o rico, mas o rico ele traz progresso para a terra, para o país, para o planeta em geral, né? E porque ele investe o capital dele. E ele ganhou aquilo porque ele tem a matemática do negócio, ele sabe fazer negócio, né? Ele ganhou, desde que ele ganhou honestamente, não há crime nenhum a pessoa ser rico. Mas se tomar tudo dos ricos e der para os pobres, e deixar os pobres sem nada, aí todo pobre pegar o dinheiro do rico, né? E o rico perder todo o dinheiro. Daqui a pouco tempo, os ricos voltam a ser ricos e os pobres que pegaram o dinheiro deles todinho, que foi distribuído o dinheiro dos ricos para eles todinho, voltam a ser pobres, porque a pobreza ela está na mente da pessoa. É a maneira como a pessoa lida com o dinheiro, né? É que define se a pessoa vai ficar pobre, vai ficar na miséria ou se ele vai ser bem sucedido na vida. E essa é a minha mensagem por hoje. Eu agradeço a vocês, obrigado aí pela paciência de escutar essa ladainha todo dia, essa cara feia aqui. E esse cenário está mudando em breve, como eu já falei num outro vídeo, né? Eu estou partindo numa aventura aí, a partir do dia 11, dia 12, eu estou saindo, minha filha está ficando só aqui, vai cuidar da vida dela sozinha e eu vou numa aventura para conseguir algo melhor aí. E agradeço a vocês por acompanhar o canal aí, deixa um like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para notificação, compartilhe o vídeo para ajudar o canal da gente aí e até a próxima. E vocês estão convidados para me seguir nessa aventura aí. Tchau, até o próximo vídeo.